Olá, é um prazer muito grande termos essa oportunidade de tomar um cafezinho juntos. Esse café que, de certo modo, à distância, não posso tomar com você fisicamente, é virtual, mas nós podemos tomar esse café da fé juntos. O nosso objetivo é compartilhar com vocês, proclamar as riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos aí os links na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material e participar. Sempre nós pedimos isso para que você seja um aliado nosso, tanto na oração, como na divulgação, como na contribuição para que este programa se mantenha. Nós estamos caminhando aqui num processo de lento, mas permanente, olhando a carta de Hebreus, da pessoa de Jesus Cristo no livro de Hebreus, e nos últimos dias, essa carta foi escrita com essa visão dos últimos dias, e se você perdeu algum episódio, é só entrar no canal do YouTube. Nós vamos fazer uma oração e logo nós vamos começar. Pai querido, revela-nos a pessoa de Jesus Cristo. Não permitas que essas interferências do mundo tomem conta das nossas vidas. Abra os olhos espirituais para nós conhecermos a grandeza da Tua revelação em Cristo. Nós te pedimos por essas famílias, pelas pessoas, para que elas conheçam de fato quem é Jesus Cristo e não simplesmente um sistema religioso, não simplesmente uma estrutura que as controla, mas conheça aquele que veio nos libertar, porque a Tua palavra é muito clara. Se, pois, o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Nós te pedimos isto, porque Ele faz isto. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida e a família de cada um de vocês. Semana passada nós falamos sobre o capítulo 20 de 2 Crônicas e eu desafiei você a ler esse capítulo 20, reler esse capítulo 20, porque esse capítulo 20 de 2 Crônicas ele é maravilhoso. Josafá, 3 reinos se juntam para tomar o reino de Josafá. A Bíblia diz que quando Josafá descobre isso, ele tem medo, ele busca a face do Senhor e ele vai, e nós paramos aqui no versículo 6, quando ele vai orar, quando ele vai clamar a Deus, e ele nos diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Josafá começa exaltando a Deus, engrandecendo a Deus. E aí no versículo 7 ele diz assim: porventura, ó nosso Deus,
não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, não deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo, que habitaram nela e edificaram um santuário em teu nome. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa e clamaremos a ti na nossa angústia. Preste atenção, meu querido. Ele busca o Senhor no momento do medo, ele busca o Senhor no momento da angústia. Por quê? Porque ele diz assim, porque tu nos ouvirás e tu nos livrarás. Então nós temos um Deus que ele é socorro bem presente na angústia, ele é socorro bem presente na tribulação. E aí quando chega no versículo 12, Josafá nos diz assim, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão fitos em ti. Então Josafá sabia que o exército dele não podia, ele sabia que ele não tinha força nele, mas ele busca o Senhor nesse momento de angústia, ele busca o Senhor nesse momento de aflição e ele reconhece, Senhor, nós não podemos, mas os nossos olhos estão fitos em ti. E depois eu quero desafiar você a terminar de ler esse capítulo 20 de 2 Crônicas e você reparar como Deus, de maneira assombrosa, como Deus, de maneira maravilhosa, desbaratou aqueles 3 exércitos e deu a vitória a Josafá. Então eu não sei a dificuldade, o problema, a angústia que você está passando, que a sua família está passando, se é problema financeiro, se é problema de saúde, mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus que ele continua no controle de todas as coisas, um Deus que ele diz que é socorro bem presente na tribulação, um Deus que nos manda invocar por ele. Então busque ao Senhor, clame ao Senhor, vá para a palavra dele, esteja em comunhão com ele e você vai ver o grande livramento que assim como Josafá teve, você também pode ter e toda a sua família vai ter. Mas o maior livramento que o Senhor quer trazer nas nossas vidas é o livramento do pecado, é o livramento do nosso velho homem. E a Bíblia diz, sabendo isto, que ele... O apóstolo Paulo diz em Romanos 6,6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. O maior livramento que Deus precisa fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é o livramento do nosso velho homem e ele já fez isso na cruz do Calvário. Toda a glória, toda a honra seja dada somente ao Senhor. Que fique agora, que a graça e a paz esteja sobre você, fique agora com o pastor Glenn, com a meditação e até a próxima semana, se Deus quiser, graça e paz. Então, a palavra de Deus nos diz que o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que havendo Deus falado muitas vezes outrora e de muitas maneiras aos pais, isto é, aos judeus anteriores, ele falou de muitas maneiras e de muitas vezes, nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho é a linguagem final, é a linguagem conclusiva do Pai à humanidade. Nós já falamos aqui em outros episódios que Deus fala através da natureza. A natureza é um discurso, é uma fala de Deus. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz até os confins do mundo.
Então, Deus fala através da natureza. É o discurso da criação. O discurso de Deus através da criação. Deus fala através dos profetas, ou falou pelos profetas. É a linguagem da palavra. A revelação de Deus que, segundo o ordenamento bíblico, começa com Moisés, o profeta que primeiro sintetiza e coloca em palavras, em vocábulos, o projeto de Deus, e ele vem falando através de 1500 anos, contando a história do povo de Deus. Ele finalmente nos fala pelo Filho. Então ele teve o discurso da criação, o discurso da natureza, o discurso da palavra, o discurso da revelação da palavra e o discurso da encarnação. A palavra se fez carne. A palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Esta é uma linguagem conclusiva. Deus não vai falar mais nada. Quando você ouve hoje em dia muitas pessoas dizendo: Deus me falou, Deus me falou, pode ter um certo cuidado, porque pode ser apenas um impressionismo, uma vontade que Deus fale de uma outra maneira, é para impressionar as pessoas. Mas eu entendo que Jesus Cristo é a linguagem conclusiva do projeto de Deus. E, dizendo isto, o escritor aos Hebreus vai mostrar algumas coisas. Ele diz assim: havendo Deus falado, ele, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Nada neste universo existe. Cada centímetro dele pertence àquele que encarnou-se, foi para uma cruz, morreu, ressuscitou e tornou-se o Senhor da glória. Nós podemos até achar que não, isso é meu. Não. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Depois ele vai dizer, nesse mesmo versículo, que ele é o Criador do universo. Eu gosto muito de pensar, e já falei aqui outras vezes, sobre a Mona Lisa de Miguel Ângelo. Olha que coisa mais linda. Ou o Moisés de Miguel Ângelo, ou o Davi de Miguel Ângelo, que são esculturas quase que perfeitas, né? No caso do Moisés, dizem que Miguel Ângelo, quando terminou, ele deu uma martelada na perna do Moisés e disse: parla, tão perfeito que é, aquelas veias, você olha assim, eu não posso admitir que isto seja feito por um acaso. Não tem acaso, ali tem inteligência, tem habilidade, tem realização de alguém que sabe equilibrar a lei de Fi. A lei de Fi, que é a lei da beleza, do equilíbrio. E esse universo fala deste Deus. Ele é o Criador do universo. Quando eu olho para o meu Jesus se encarnando para me salvar,
sabendo que Ele era o Criador deste mundo. Isso me assusta. Me assusta a encarnação, porque ela coloca o Todo-Poderoso no ventre de uma menina. Ele coloca o Todo-Poderoso amamentando no seio de uma jovem. Isto não cabe na nossa cabeça, mas isto é a revelação de um Deus que se importa com você e comigo para nos salvar da altivez, do ensimesmamento. Essa palavra é interessante porque nós nos tornamos cheios de nós mesmos, cheios de vaidade, cheios de orgulho, e vivemos uma vida atropelando os outros para adquirir um lugar no pódio existencial. E subimos no palanque da vida com a soberba de acharmos que somos os melhores. Este Deus que se encarna, o Criador do universo, torna-se na dimensão do ser humano, para salvar o ser humano daquilo que um professor da USP de São Paulo, da Universidade de São Paulo, chamou de teomania, mania de querer ser Deus. Deus entra na raça para ser homem, e o homem está dentro da raça querendo ser Deus, querendo ser mais importante. Depois aqui, nesse mesmo texto de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, ele diz: este que se encarnou, esse que é o herdeiro de todas as coisas, que é o Criador do universo, ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu falei da outra vez que eu estive aqui dessas coisas todas, mas hoje eu queria só tocar num ponto que diz assim: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele vai falar de Jesus Cristo como superior. Esta carta toda ela fala da superioridade de Cristo. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué, ele é superior a Arão, ele tem uma aliança superior à aliança de Arão, de Moisés. Ele é a superioridade em todas as coisas. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se na majestade, nas alturas, ao lado do Pai. Dê uma paradinha aqui e já nós voltamos para tratar desse assunto. Assentou-se. Então, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, aquele que é
o Criador do universo, aquele que é o resplendor da glória de Deus, aquele que é a expressão exata do ser divino, aquele que é o sustentador de todas as coisas, tendo feito a purificação dos pecados. Para que ele pudesse purificar os pecados, ele tinha que assumir os pecados. No Velho Testamento havia a questão do perdão dos pecados. Quando uma pessoa cometia um pecado, ele trazia uma oferenda, um carneiro, uma pombinha, um bode, um bezerro, e oferecia aquilo. O sacerdote, ele punha a mão na cabeça do animal e punha a mão na cabeça do pecador e transferia de uma cabeça para outra o pecado, e aquele animal seria morto pelo pecador. Ele entregava uma adaga, o pecador sangrava o animal, matava o animal, e aquele sangue derramado representava o perdão do pecado. Mas Jesus Cristo não só faz o perdão do pecado, mas faz a purificação dos nossos pecados. Ele não só nos perdoa, como ele nos purifica de todo o pecado. Para isto, ele teve que assumir. E aqui ele tem algumas coisas que são importantes. Ele se torna o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote da ordem espiritual, e ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. E ele é aquele que vai realizar esta obra de tal maneira que, como os sacerdotes do Velho Testamento se assentavam depois do dia do Yom Kippur. Dia de Yom Kippur era o dia da purificação dos pecados. Ele se assentava dando por completo a obra que ele ele estava realizando. Então Jesus Cristo lá na cruz, ele disse uma coisa que é uma palavra conclusiva. Ele disse assim: tudo está consumado. Na língua grega, isso até soa um tanto como se fosse um badalo de sino, tetelestai. Não há mais nada para cobrar. Então, ele se assentou. O escritor aos Hebreus, quando ele está descrevendo esse ministério de Jesus, ele passa 7 capítulos dizendo da sua superioridade sobre os anjos, sobre os profetas, sobre Moisés e sobre Arão. E quando ele chega no capítulo 8, ele diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O que é o essencial? O que ele chama aqui de essencial? É que o sumo sacerdote está assentado. O que significa isto? É que ele não vai fazer mais nada para a purificação dos nossos pecados. É que ele já fez tudo. Não tem nada que ele faça além do que ele já fez ali no Calvário. O essencial de tudo, depois de falar 7 capítulos, o escritor diz: eu quero chamar a atenção para vocês do que é essencial.
E o que é essencial? Que o nosso sumo sacerdote encontra-se assentado no trono de Deus. Isto é uma referência ao Salmo 110, que diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus Cristo ali na cruz realizou uma obra conclusiva para você e para mim. Nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para recebermos da parte do Senhor a purificação dos nossos pecados, acharmos graça diante dele, porque nele nós somos libertos. Então, eu queria deixar com você aqui que Jesus Cristo, ele realizou uma obra sem retoques, sem emendas. Você que é de qualquer sistema, eu não quero chamar a atenção aqui sobre os sistemas que nós temos. Hoje nós temos muitas vertentes religiosas no cristianismo, mas você precisa conhecer de fato aquele que está acima dos profetas, acima dos anjos, aquele que realizou toda esta salvação, em que não nos deixa com um sentimento de culpa, de vergonha, de medo, porque ele plenamente veio satisfazer aquilo que a lei exigia para nos libertar da condenação do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu e você precisamos ganhar esta dimensão e esta revelação e vivermos de uma maneira aliviados, de uma maneira tranquila. Eu fui aceito por Jesus Cristo. Ele levou os meus pecados, ele levou meus traumas, as minhas dores emocionais, e eu posso viver plenamente pela fé na pessoa dele. Este para mim, é o ápice da boa notícia que eu tenho que contar para você. Você não precisa ficar procurando em outro lugar, em outra pessoa, aquilo que Jesus Cristo já fez satisfatoriamente. Então, por que ele se assentou? Porque não tem nada mais para fazer. E por isso mesmo, ele pode, diz o escritor aos Hebreus, salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Eu tenho um Salvador poderoso que pôde e pode me salvar totalmente. E você? A minha pergunta é agora para você. Você crê no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Que Deus lhe conceda este maravilhoso privilégio e que você descanse na suficiência de Cristo. Fica aqui o nosso abraço. Até a próxima, se o Senhor assim quiser. Abraço de coração para coração. Até mais.